Você acha que discutir criacionismo não é importante porque não te edifica? Então esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Sem Nome. Eu sou Felipe Forte e hoje nós vamos encerrar a série Criacionismos falando da importância desse assunto. Muita gente não estuda esse tema porque acha que o estudo da Bíblia tem que ser edificante. E como essa discussão teoricamente não acrescenta nada à espiritualidade da pessoa, ela acha que não é importante. Mas essas pessoas geralmente acham que edificante é algo que necessariamente tem que falar ao coração ou fazer ela se sentir bem. Mas se essa é a sua perspectiva de edificante, então você tem uma perspectiva autocentrada, pois a sua única preocupação é com o sentimento que a Bíblia te dará, e não com o conhecimento da Palavra de Deus. O estudo acerca do criacionismo é importante porque ela está diretamente relacionada com como os cristãos conversam com a cultura e com a ciência. Então você já deixa o seu like e se inscreve no canal, caso tenha ficado interessado nesse assunto. Centenas de pessoas têm a ideia de que a Bíblia necessariamente ensina uma terra jovem. Não é à toa que Stephen Hawking implicitamente tentou desqualificar a Bíblia por causa dessa ideia. Muita gente que acaba se deparando com os fatos da ciência moderna acabam tendo crises de fé muito fortes. Por exemplo, em seu debate com Kent Hovind, que é um criacionista de terra jovem, Michael Jones disse que no começo de sua conversão ele era um defensor assíduo do criacionismo de terra jovem, utilizando os argumentos que Hovind usava de ciência criacionista. Mas ao debater em fóruns usando os argumentos de Hovind, ele foi destruído, o que o fez questionar muito a sua fé. E isso não é um caso isolado. No site The American Scientific Affiliation, existem depoimentos de diversos ex-criacionistas de terra jovem que também se aventuraram na ciência criacionista e acabaram tendo crises de fé. Um desses ex-criacionistas de terra jovem, chamado de Ed, fala como sua paixão pela ciência criacionista foi destruída quando ele começou a estudar a ciência de verdade. E ele diz o seguinte: "Eu entrei em contato com diversos cristãos que seguiram o mesmo caminho que eu. Uma coisa que todos concordam é o dano que o criacionismo de terra jovem causa às almas. Quantos crentes eles viram perder a fé? Somos ensinados que a Bíblia exige uma interpretação de terra jovem, e quando os fatos da natureza se tornam inescapáveis, nossa fé se despedaça." Ed menciona seu amigo, que ele chama de R, que ao se deparar com os fatos de que o universo tinha bilhões de anos, se viu com a única opção: negar a Bíblia. Joshua Zorn, no seu depoimento no mesmo site, diz que o fato de que a literatura de terra jovem está se espalhando cada vez mais vai tornar no futuro a tarefa evangelística muito mais difícil. Glenn Morton também diz que o seu estudo de geologia fez com que ele questionasse vários de seus amigos criacionistas de terra jovem. E um deles inclusive disse que ele estava sofrendo de lavagem cerebral. E esse é um ponto importante. Quando você faz parte de um grupo que espalha a ideia de que toda a ciência do mundo conspira contra a sua cosmovisão e que a ciência de verdade é aquela que defende a sua interpretação, então você acaba espalhando um conspiracionismo no meio evangélico. Não é à toa que o evangelicalismo é um dos grupos com o maior número de conspiracionistas no mundo. E a tática usada pelos defensores da Terra Jovem é a mesma dos terraplanistas. Eles dizem que há uma conspiração, ou os cientistas não estão com os pressupostos certos, ou que o mundo jaz no maligno. E as crises de fé que os cristãos sofrem não é uma brincadeira. Muitas vezes essa crise acontece porque eles acreditam que têm evidências para sua interpretação de terra jovem do mundo, e mais tarde acabam descobrindo que essas evidências não se sustentam. Por exemplo, veja essa imagem. Essa imagem é usada por muitos criacionistas para dizer que homens conviveram com dinossauros na América. O dinossauro em questão é o pterossauro, que era uma espécie de réptil voador. O problema é que uma restauração dessa pintura foi feita algum tempo depois, e ela mostra que a imagem real é essa. Não tem nenhum dinossauro na imagem. Uma outra que você talvez tenha visto é a desse dinossauro, conhecido como plesiosauro. A pintura, que é usada pelo site Answers in Genesis para provar que membros da tribo Kuku-Yalanji, uma tribo de aborígenes da Austrália, conviveram com dinossauros. E a questão é como os membros modernos do Kuku-Yalanji conseguiriam fazer uma pintura dessa se seus ancestrais não tivessem convivido com dinossauros. A questão é que pouco tempo depois foi descoberto que essa pintura, na verdade, era uma cópia de um desenho presente em um livro infantil sobre plesiosauro. O livro em questão é de Rudolf Zallinger, e o seu livro é um livro infantil. Olha só a comparação das pinturas. Além disso, a ossada adicionada na pintura dos Kuku-Yalanji está errada, que ela é ausente no dinossauro. E o seu intestino é maior do que o que está na pintura. Além desse mau uso de pinturas de dinossauros, você também vai encontrar erros muito grandes nos relatos de dilúvios ao redor do mundo. Por exemplo, é comum a gente ver criacionistas de terra jovem defendendo a sua cosmovisão, dizendo que no Havaí há um Noé havaiano e que existem mitos chineses de dilúvio. O problema é que o mito presente no Havaí, por exemplo, só apareceu depois da evangelização daquele local, depois que os cristãos estiveram lá.
e o povo do Havaí se tornar familiarizado com a história de Noé. Algo similar acontece com o mito chinês, que os criacionistas de Terra Jovem dizem que conta sobre uma família e seus filhos que sobreviveram ao dilúvio. Só que na verdade a história original fala de 2 gêmeos que sobreviveram ao dilúvio, sem filho nenhum, e essa história só aparece no mito desses gêmeos a partir do 3º século depois de Cristo. Então não perca tempo numa apologética tão questionável quanto essa. A Bíblia não exige uma visão de Terra Jovem, você não tem que crer que o mundo tem 6.000 anos. Nossa apologética tem que ser baseada em fatos, não em uma ciência conspiracionista que pressupõe uma única interpretação de 3 capítulos da Bíblia. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lembrando que as referências de tudo que eu falei aqui estarão na descrição do vídeo. Então, até mais.